Olá pessoal, este é o Entre Tributos, o videocast da Comissão de Direito Tributário que busca transformar assuntos relevantes da área em conteúdo permanente para a advocacia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Moisés Nunes Cardoso, sou advogado tributarista, professor universitário e estou na área de Direito Tributário há mais de 20 anos. E aqui comigo estão os meus colegas Suzana Soares Melo e Gustavo Amorim, ambos referência no Direito Tributário catarinense. A Suzana é advogada da Soares Melo Advogados, mestre pela PUC, doutora em Direito Econômico e Financeiro e Tributário pela USP, com mais de 25 anos de atuação focada nos impactos da tributação sobre o setor produtivo, indústria, energia e infraestrutura. Hoje também atua como diretora jurídica da PESC. Suzana, bem-vinda. Obrigada, Moisés. O Gustavo é advogado, especialista em Direito Tributário, sócio fundador da Amorim Advocacia, é ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, fundador da SET Santa Catarina e integrante da Câmara de Assuntos Tributários da Fiesc. Gustavo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Moisés. Obrigado pelo convite. É um prazer. Estamos juntos aí para debater o direito tributário. Prazer é todo nosso. Bem legal, bem legal. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, gostaria também de fazer nossos agradecimentos ao presidente, Dr. Juliano Mandelli, ao presidente da CASC, Dr. Pedro Miranda, inclusive pela sessão aqui do espaço para a gente gravar os nossos episódios, ao coordenador-geral das comissões, Dr. Douglas Dalmonte, e a presidente da nossa Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, a doutora Silvia Varela. Muito bem. A reforma da renda recolocou no debate tributário uma questão que é, ao mesmo tempo, técnica, econômica e profundamente política. Afinal, quem suporta o ônus do financiamento do Estado e em que medida? Ao tratar da ampliação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais, ao lado da tributação da alta renda e dos dividendos, o legislador retomou temas clássicos do direito tributário, como capacidade contributiva, progressividade, justiça fiscal, neutralidade econômica e equilíbrio arrecadatório. Mais do que uma alteração legislativa específica, a gente está diante de uma mudança que provoca reflexos no conceito da arrecadação, no planejamento patrimonial, planejamento empresarial também, no comportamento dos contribuintes e também na atuação da advocacia, dos advogados tributaristas. Os primeiros meses de vigência já começam a trazer sinais relevantes sobre esses efeitos práticos dessas escolhas e é sobre esses impactos, desafios, perspectivas que a gente vai conversar hoje, né? Eu começo não pela ordem alfabética, ladies first, né? Primeiras damas. Suzana, para a gente começar, né? Olhando o pacote de alterações promovido pela Lei 15.270, qual a principal mudança poderia destacar na reforma da renda e por que você entende que isso ganhou protagonismo nesse momento? Bem, Moisés, bom dia a todos. Bom dia, meu colega Gustavo Amorim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a doutora Silvia pelo honroso convite de participar desse podcast, desse evento, do primeiro Congresso de Direito Tributário, organizado pela Comissão da OAB. E tratar desse tema, Moisés, que é da Lei 15.270 e das principais alterações, é um tema bastante urgente, eu diria, porque todos nós estamos ali diante de uma alteração de paradigma em relação também à reforma sobre a renda. Ao lado de relevantes reformas, como a reforma sobre o consumo, são reformas pontuais que estão ocorrendo em relação à área tributária. Bom, em relação especificamente da renda, essa lei alterou principalmente a tributação dos dividendos. Os dividendos agora passam a ser tributados, o pagamento acima de 50 mil anual e o pagamento de renda mínima, né, acima de 600 mil, passa a ser tributado com uma alíquota progressiva que pode chegar até 10%. Essa alteração é bastante relevante dentro dessa lógica de tributar a renda no Brasil. E, claro, a lei também traz um aspecto positivo em relação à isenção. Eu diria que não propriamente uma isenção pura, mas uma correção monetária da tabela de imposto de renda que já estava aí defasada, ou então houve aí uma isenção de uma faixa a partir de R$5.000. Então, essa também foi uma das alterações trazidas pela legislação, mas especialmente a alteração agora em relação às altas rendas. Muito bem. E a gente vê, esse é um movimento
que já era buscado pela sociedade essa correção da tabela. A gente tinha uma defasagem histórica, né? Uma correção que não acontecia desde 94, praticamente, com correções mínimas dessa tabela. Mas também a gente vem num cenário, a gente talvez possa falar até de populismo, né? Porque foram 2 governos seguidos que prometeram fazer esse reajuste da tabela, então já havia uma dívida também eleitoral, vamos dizer assim, seja por No mínimo uma promessa, né? No mínimo uma promessa, seja governo de esquerda ou de direita, havia já essa dívida com a sociedade de aprovar isso. Então, já vem num momento até tardio esse reajuste da tabela mínima para isenção acima de R$5 mil, né? Mas há uma novidade da tributação das altas rendas, né, Gustavo? Também desde 90, em razão da aprovação da CSLL, se decidiu no Brasil isentar os dividendos. E foram feitos investimentos massivos no Brasil com base nisso. Empresas se organizaram, investidores exteriores vieram para o Brasil contando com essa isenção. E claro, há algum tempo já se falava em tributar dividendos. Eu lembro bem que ali na pandemia isso ganhou bastante discussão quando ainda tinha o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, em tributar dividendos se falava, né? Ninguém admitia, todo mundo refutava a ideia, mas já se falava. E agora, enfim, foi aprovado. O governo achou uma medida de tributar altas rendas. Gustavo, o que muda na organização das empresas, dos contribuintes que tenham alta renda? Qual é a maior preocupação que tem que se ter nesse momento? Legal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, Moisés? Nós estamos aí nessa caminhada do direito tributário há bastante tempo já, né? A Suzana, Moisés, todo mundo da comissão, da SET, enfim. Então, para mim é um prazer, né, debater direito tributário e, de certa maneira, eu fico orgulhoso, né, Suzana, de a gente ver um avanço, né? A gente vê aqui um avanço porque, pô, é o podcast, é a comissão, bombando. Então, assim, eu fico orgulhoso, me sinto um pouco, né, participante disso. Então, bem legal. Parabéns aí a todo mundo. Obrigado. Com relação às mudanças, né, elas, assim, a gente tinha, todo mundo só falava das mudanças da reforma do consumo, CBS, BS, CBS, BS. No final das contas, veio a reforma da renda, que na minha visão era como se ela viesse por cima, né, e tivesse até se sobrepondo em alguns aspectos, né, porque ela tem efeito imediato, né. O primeiro efeito imediato é que quem não tinha lucros, né, resguardados lá, relativos aos anos anteriores, a ata, aquela formalidade, primeira distribuição de lucro que passou de R$50 mil esse ano, né, já deveria ter sofrido uma retenção. O contador já deve ter ligado lá em fevereiro para dizer, amigo, olha só, vamos ter agora uma guiazinha a mais. E aí é aquele susto do sócio, né? Às vezes até por desorganização. Vamos dar um exemplo. A pessoa, não, eu recebi 49, mas o contador, e aí o contador às vezes é mais cartesiano, né? Ele vai ver, não, mas além disso aqui, teve um cartão aqui, um cartão da tua pessoa física que foi pago aqui pela sociedade. Então, tu distribuísse 50 e teve mais 1.000 aqui de um cartão que eu paguei teu. Acabou, amigo. Deverias ter feito já uma retenção aí, né, de 10% sobre o total. Né? E aí aqui aproveitar para fazer um gancho, né? De como foi dito que funcionaria o sistema, né? A promessa de como funcionaria e como aconteceu foi diferente, porque a propaganda foi aquilo que exceder a 600 mil por ano vai ter uma nova incidência. E aí todo mundo ficou tranquilo, pô, quase ninguém ganhava 600 mil por ano, né? Assim, no conceito. Aí quando chegou na prática, a gente viu que na verdade não era o que excedesse, né? Em alguns momentos já teria incidência. Então o primeiro efeito é a retenção, né? E um efeito que talvez seja que a gente sente mais, porque ele é imediato, né? E ele pode ser provisório, né? Pode ser que num mês tu tenha uma retenção muito alta e que no final das contas ela não se confirme. Só que tu vai receber aquilo mais de um ano depois, né? Então, assim, mudança de cultura. Mudança de cultura do empresário, né? De separar as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Mudança de cultura do contador, né? Aliás, o contador devia cobrar um pouquinho mais agora, porque está mais complicado, né? Enfim, é um ambiente de mudanças, né? Vou usar a expressão que eu usei há pouco. Estamos trocando pneu com o carro andando. Essa é a minha... Até, mas aí, se permite, o Gustavo tocou num ponto interessante, que é justamente essa questão de eu alterar o fluxo de caixa das empresas e a renda da pessoa. No momento em que eu tenho agora uma retenção prévia de uma distribuição de dividendos, por exemplo, e vou, como ele falou, se eu levar ajuste posteriormente,
Um ano depois, a gente está com uma Selic, ontem estava 14,5%. Então, pensa que a gente está financiando dessa forma, é uma forma de financiamento às avessas, né? Uhum. Então, a gente tem aí uma tributação que se pretende ser uma tributação justa, né? Está sob o pilar aí de uma justiça fiscal, mas ela tem algumas, que eu costumo dizer, de externalidades negativas que devem ser olhadas. Essa questão do fluxo de caixa das empresas, a forma de pagamento, é um dos pontos importantes aí também em relação à distribuição de dividendos. Né? Perfeito. O governo espera, com a tributação das altas rendas, compensar essa isenção atribuída para quem ganha até R$5.000, né? Mas os primeiros números de arrecadação com esse tributo em 2026 sinalizam que o efetivo, o executado, está sendo diferente do projetado, né? Vocês enxergam desafios para a arrecadação nesse sentido? A planilha de Excel aceita muita coisa, né? Mas a vida real é diferente. Eu gostei do upgrade do tributário, né? Não é o papel que aceita tudo, né? É a planilha de Excel. Realmente ela aceita tudo. E nesse caso, esqueceram alguma linha, né? Porque deu errado, né? As pessoas... Eu achei muito inteligente do ponto de vista sistemático do governo de fazer uma conta de chegada, do governo, de quem planejou, fazer uma conta de chegada, né? Tipo, a ideia é boa, porque não interessa o que aconteceu antes, poxa, no mínimo tem que pagar 10%, né? E aí eu tenho dito, né, que o 10% para mim não é um problema. O 10%, no mínimo 10% de imposto de renda, tá tudo certo. O problema é tudo que a gente paga para gerar esses 10%, né? Então toda a tributação sobre o consumo, né, seja de serviços ou de bens, né? Então a ideia, né, a legislação, ela tem mecanismos que bem aplicados, pode ser que eles corrijam as distorções, né? Então, o imposto de renda mínimo, na hora que acabar o estoque de lucros, pode ser que ele gere um aumento da arrecadação e aí, com base nisso, a alíquota da CBS-IBS possa reduzir. Porque a promessa do sistema como um todo, né, vamos chamar aqui de sistema, é que a carga tributária se mantenha, se eu não me engano, aquela do ano de 2023. Então, essa relação ela vai ter que ser mantida. Como a alíquota é variável, né, ela tende a equilibrar. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu falei isso também, tenho dito isso. Então a gente tem uma preocupação que em algum momento alguém joga essa alíquota para cima, né? Para justificar necessidades, etc. Mas tem um limite, né? Chega um limite que o contribuinte, né? É a curva de Laffer, né? Que a gente está acostumado a falar, né? Chega uma hora que a tributação fica tão grande que a arrecadação começa a cair. Por quê? Porque é tão grande o incentivo para não pagar que as pessoas se sentem tentadas e uma hora param de pagar. Então, a gente está num caminho que, do ponto de vista fiscal, é preocupante, né? Se eu não me engano, a gente vai alcançar 100% do PIB, né? De dívida pública, né? Então, a arrecadação não está subindo dentro da expectativa, a dívida está aumentando. Isso era para estar empurrando a Selic para cima, mas estão conseguindo manter a fórceps, né, para baixo, né? Botaram em 14,5%. Mas, enfim, a gente está num dilema fiscal, né? A gente está num dilema fiscal e a culpa, na minha opinião, não é do contribuinte, né? Não é do contribuinte. E sem dúvida, quando a última linha lá do Excel mostra um número que a planilha realmente ela não é dinâmica, ela é estática, né? E a vida aqui fora é muito dinâmica, o contribuinte adota inúmeras maneiras para evitar, retardar, né, a incidência tributária. Pegando esse gancho, Suzana, quais medidas, se é que tem medidas paliativas ou de planejamento tributário que você enxerga viáveis nesse momento para o contribuinte retardar, postergar ou evitar a tributação do imposto de renda mínimo ou até mesmo da retenção desse 10% na fonte? Bem, Moisés, primeiramente, eu acho que ao lado dessa reforma tributária, a gente também está numa era de compliance. A palavra do compliance dentro do tributário é uma palavra da vez que tem que estar presente em todas as empresas. Por que eu falo isso? Porque não adianta a gente olhar para formas de tributação
dentro da legislação, dentro de parâmetros da legislação, sem olhar para que a empresa está seguindo efetivamente as suas obrigações acessórias, está contabilizando corretamente dentro da empresa, porque agora a gente está numa era que é de muita profusão de leis, e esse conhecimento prático das empresas ele tem que ser para ontem, né? Eu sou uma otimista esperançosa em relação a essa questão do compliance, mas a gente está muito aquém. As empresas têm que correr contra o tempo para se adequar a essa situação. Não adianta, não, eu não vou fazer, por exemplo, alguns mecanismos, né? Vou dar um exemplo de um mecanismo. Simplesmente, eu vou pagar 50 mil de dividendos, eu vou manter esse valor na contabilidade da empresa para fazer um pagamento em outra oportunidade, a valores menores, em 2 vezes, por exemplo. Há essa possibilidade, eu posso pegar esse valor e investir na empresa para uma outra situação. Pode haver, inclusive, por exemplo, uma pessoa jurídica como sócia, se esse for o propósito negocial da sociedade, se tiver um propósito específico para aquele investimento dentro de uma outra pessoa jurídica. Pagamento para pessoa jurídica não vai ter essa retenção de dividendos, vai ser para pessoa física. Então, tem algumas situações específicas que sempre deve se olhar, e aí eu repito, a necessidade de se ter o compliance das empresas, de identificar dentro da empresa o correto creditamento, e a partir daí sim, a própria legislação tem algumas possibilidades lícitas em que a empresa pode, não digo fugir, mas não pagar esse imposto de renda sobre os dividendos por não ser a hipótese específica, caso, por exemplo, como eu falei, o pagamento seja feito em outras prestações, por exemplo. Talvez eu vou tentar dar alguns exemplos práticos, né? Talvez a gente tenha alguma despesa que ela sempre tenha sido da atividade, né? Mas a pessoa física acabava pagando porque ela é irrelevante, né? Então ela estava no lucro presumido, no simples acabava pagando, né? Então vamos pegar um exemplo, talvez de telefone, né? Vamos pegar um exemplo bom. A pessoa tem 2 telefones, 2 linhas. Uma ela usa para pessoa física e outra ela usa para pessoa jurídica. Como ela já tributava tudo sobre a receita, né? Ela não considerava aquela segunda linha de uso profissional como uma despesa da pessoa jurídica. Talvez seja o momento de colocar. Esse caso, como a gente está falando de 2 linhas, a gente não tem nem dúvida, porque é uma linha de uso, linha telefônica, custo exclusivo da atividade. Então tu paga pela pessoa jurídica e essa é uma situação legítima. Agora, eu usei telefone como exemplo porque se eu tiver uma linha só, aí a gente já está numa situação. Tá, eu vou ter que fazer um cálculo proporcional ou não. São os critérios. Né? Isso vale para telefone, isso vale para carro, né? E como é que vai funcionar um home office, por exemplo? Né? Qual a realidade? A gente tem realidade nova, realidade hoje, onde grande parte das atividades são desempenhadas em home office. E se a empresa tem um plano que diz que aquele funcionário trabalha só em casa, olha só a situação. Aquele funcionário trabalha só em casa, né? Ele recebe funcionário, CLT, e ele tem lá que ter obrigações, então ele tem que ter internet e a empresa reembolsava ele, enfim. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai funcionar? A rigor, isso é uma despesa da atividade, ela deveria ser jogada para lá, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ter que se readaptar. Eu acho que a palavra readaptação é a palavra agora, que a gente tem que começar a pensar nas novas circunstâncias, né? E readaptação mais o histórico, né? Então, o que é o histórico? O histórico do que a Receita dizia lá na época que o lucro era tributado, né? Então, até pegando esse gancho aqui, né? Às vezes o governo faz eu chamo de planejamento, né? O que eles fizeram na época? Não, a gente vai adicionar CSL, criar CSL para, em compensação, isentar a distribuição do lucro. Daí agora eles tributam o lucro, mas não acabam com a CSL. Ai. E você fala em histórico, Gustavo, eu começo a lembrar das discussões do PIS e COFINS, que vai ser extinto daqui a pouco, mas né, em relação, por exemplo, a reembolso de despesas. O fisco tem grandes questões em relação a embates com o contribuinte, em relação a qual é o limite desse reembolso de despesas. Por exemplo, a nossa atividade advocatícia, passagem aérea, é um reembolso de despesa, é um faturamento específico. Tem muitos problemas práticos decorrentes, e a gente vislumbra muitos problemas práticos decorrentes agora com esse exemplo
que o Gustavo trouxe do celular, do computador, o que o fisco vai entender como uma distribuição disfarçada de lucros e o que efetivamente o contribuinte tem o direito, de fato, de utilizar isso dentro da empresa, porque ele utiliza para os fins da empresa. Então, assim, bastante atenção a essa questão e identificar efetivamente quais são, dentro de um rol da atividade da empresa, quais são os elementos que ele precisa para a solução da atividade dele, o que pode trazer aí uma despesa dentro da sociedade. Sem dúvida, o contribuinte vai tentar minimizar a sua distribuição para não atingir, não ultrapassar a faixa dos 50 mil, né? Mas deve estar atento já ao que se conhece como a distribuição disfarçada de lucros. A Receita Federal vai ficar ainda mais atenta nesse período a movimentos desse tipo, né? Fiscalização eletrônica agora. A gente tinha jurisprudência do tempo do Bolinha que não tinha essa fiscalização. Agora não, agora são outros parâmetros, né, eletrônicos, né? Exato. E o contribuinte também tem que ter um cuidado tremendo com outro elemento, que é a confusão patrimonial, né? Perfeito, de repente, sim. ele está pagando contas pessoais com recursos da empresa, que acaba nessa confusão patrimonial gerando um passivo, né? Gerando uma contingência ali para a empresa desnecessária, né? O remédio pode causar um estrago muito maior, né, por esse caminho. E a gente sabe que essa tributação denominada de altas rendas acaba atingindo, por exemplo, muitos profissionais liberais, né? Advogados, médicos, contadores, engenheiros, profissionais que têm o seu CNPJ, às vezes em sociedade ou não, e que não tem uma organização necessariamente corporativa, né? E às vezes ele tem dificuldade de entender que aquele recurso que entrou na conta da empresa não é já o recurso dele, que ele precisa apurar primeiro o resultado para depois distribuir e observar esse limite, né? Dos 50 mil. Gustavo. Cartão corporativo. Tu falou em corporativo, na hora eu já pensei no cartão corporativo. O sócio gasta uma grana no cartão corporativo e vamos dizer que grande parte ali seja em benefício próprio, né? A rigor, o contador vai ter que abrir aquela fatura. Aliás, ele já deveria fazer a vida inteira, né? Mas agora, com mais razão, né? Sob pena de ser fiscalizado e autuado, ele vai ter que depurar e ver, isso aqui é compra do supermercado da casa, isso aqui é compra para o escritório, essa aqui vai para um lado, essa aqui vai para o outro. Então, são novas práticas, são novas realidades, uma realidade nova e, assim, vou dizer assim, mais agressiva do ponto de vista tributário, porque não existe agora fora, tudo que tu fizer vai ter um efeito, né? Aliás, esse é o conceito se tu pegares, assim, tem um livro do professor Schwery, né, que era da época, foi um dos primeiros que eu li, assim, né, que eu lembro que me chamou bastante atenção com relação ao imposto de renda, né? Não tem fora, né? Tudo aquilo que a empresa faz, ela vai ter um efeito, né? E vai ter um efeito que basicamente, se aquele despesa não for em benefício da empresa, considera-se do sócio. Então, por aquele conceito lá antigo de distribuição disfarçada de lucros, a gente vai começar agora a sofrer autuação, é a nova realidade. E o contribuinte, né, ele às vezes vai se ver forçado a dar uma esticada na corda, né, e vai perguntar pra gente advogado, poxa, o que eu vou fazer? E a gente vai ter que dizer, olha, isso aqui tem um risco, né, esse caminho aqui já foi visto em algum momento e tem esse risco, é a nossa função, né. A gente não responde junto com o contribuinte, a gente explica para ele o que é o certo, né? Se ele quiser fazer diferente, né? Mas pelo menos a gente explicou, né? Pelo menos pra gente dormir tranquilo, né? Tem casos muito claros, né? Já recebi pergunta, mas colégio dos filhos, mas que é como colégio dos filhos? Não tem nem o que explicar o colégio dos filhos, mas há situações, como o Gustavo falou, e um caso do computador é outro exemplo, né? Eu posso utilizar para um trabalho de faculdade, eu posso utilizar dentro do escritório, então, de fato, precisa haver uma mobilização do contribuinte fisco, é esse binômio que para resolver situações práticas que vão ser enfrentadas para ontem, não é porque agora vai ter uma... Na verdade, toda essa situação já está ocorrendo na prática e vai ser enfrentado o problema prático por ausência aí de uma harmonização em relação a entendimentos nesse sentido, né? Suzana, pegando um gancho do assunto que tu trazia antes, que era a questão do compliance, né? Muitos contribuintes, é claro que não em grande escala corporativa, mas ainda falando desses contribuintes que são profissionais liberais, enxergam muitas vezes a contabilidade apenas como uma formalidade
só para recolher impostos, né? Essa é a visão que se tem. Me parece que essa é uma oportunidade de mudar essa visão, vocês não acham? O tributário agora passa a impactar a atividade de cada um, mas para que você possa ter uma incidência tributária adequada, você precisa ter um suporte contábil. Tu tens que primeiro passar a ter uma noção contábil, né? O princípio da entidade, né? Vai ter que passar a ser ainda mais observado. Popularizado e observado, né? Então, essa questão da separação, evidente que vai ter que ter. Mas eu acho que começa, talvez, a primeira conversa seja com o contador, e seja, quanto é que vai aumentar a minha contabilidade? Essa deveria ser a primeira conversa, porque, sinceramente, são obrigações tributárias a mais, né? Vamos pegar o imposto de renda da pessoa física mínimo, mais a CBS e IBS, 2 sistemas juntos. A primeira coisa que o contador deveria fazer é dizer, olha, eu lamento te dizer, mas a gente tem mais trabalho, né? Porque também, para ser justo, né? Porque o contribuinte, muitas vezes, ele usa o contador só como para emitir guia de DARF, né? Enquanto que, na verdade, se ele continuar essa prática hoje, tudo indica que ele vai se ferrar ali na frente, né? Mudou a cultura, tem que mudar a cultura, né? Eu ousaria dizer que a gente está numa era de inteligência jurídica e contábil, né? Ela é utilizada não apenas ali para fins do cumprimento da legislação, mas também para identificação de oportunidades dentro da legislação. Se eu não cumprir a lei, se eu não tiver uma contabilidade feita, eu também não posso utilizar de elementos que a própria legislação me dá para ter aí um respiro, digamos assim, diante de um aumento da carga tributária. Então não existe mágica, não existe fórmula pronta. Fato é que todo mundo aí tem que fazer o dever de casa para identificar esse movimento aí de reforma tributária, já com a identificação dentro da realidade de cada empresa. E isso é uma verdade, não é futura, ela é presente, né? Para aquelas empresas que tinham lucros acumulados e foi feita a ata ali em dezembro, prevendo a distribuição desse dividendo sem a incidência do imposto até 2028, se eu não me engano, né? Nesse ponto, ok, as empresas se organizaram e tem empresa se beneficiando disso, usando desse gatilho, dessa transição. Mas agora, para as empresas que distribuem o lucro mensalmente, se não tem lucro acumulado, você vai precisar fazer balanços intermediários, você não pode esperar encerrar o exercício de 12 meses e ficar distribuindo mensalmente se você não tiver um suporte contábil, né? Então, esse compliance, me parece que realmente é uma mudança de cultura, né, Gustavo? Porque, como disse a Suzana, o tributário, o jurídico, o contábil, eles vão precisar andar lado a lado para que o contribuinte identifique essas oportunidades, né? Pegando um gancho sobre oportunidades, e a gente já se encaminha para o final do nosso podcast, nessa tributação das altas rendas, vocês acham que isso muda a equação entre investimentos, os ativos? O contribuinte pode continuar com a sua prática que sempre tinha, ou vale revisitar, né? Se ele está nessa casa da tributação das altas rendas, vale revisitar os seus investimentos. Gustavo? Deu? Tamo junto. Mudou, né? O que mudou? A gente considerava aqueles rendimentos que eram chamados de tributação definitiva, pode ser que não sejam mais, né? Se eles estiverem dentro da incidência do imposto de renda mínimo, significa que eles estavam inicialmente sujeitos a uma tributação definitiva, mas eles vão entrar nessa base de cálculo do imposto de renda mínimo. E se for essa situação, tu vais passar a comparar os investimentos. Por quê? Porque se eles estiverem sujeitos a uma tributação prévia, essa tributação vai entrar no cálculo do imposto de renda da pessoa física mínimo. Então vamos dar um exemplo. A gente tinha 2 investimentos, os dois davam a Selic, 14,5% ao ano, né? Só que um vinha com uma tributação ali que estava associada, né, que já tinha na fonte, né, que já estava associada, e o outro não tinha. Qual que vai ser o melhor? Tu vai ter que escolher aquele que já tem uma tributação na fonte, porque aqueles 15%, como é mais que 10, né, ou seja, mais do que zero, porque na verdade a alíquota vai aumentando, então qualquer imposto que tenha sido retido, ele vai acabar contribuindo, né, para esse cálculo. Então tem que ser um daqueles tributos que entra na base de cálculo. Se ele entrou na base de cálculo e teve retenção, aquela retenção vai ajudar, né? Eu acho que talvez esse seja o resumo.
E um exemplo prático disso, por exemplo, as LCIs, LCAs, o que chama, né, de CRI e CRA, que são investimentos que são isentos do imposto de renda. São isentos do imposto de renda, então eles continuam sendo os melhores. Mas agora tem um outro efeito que a gente tem que olhar para eles, porque eles vão compor a base para identificação se houve uma tributação, lá no ajuste anual, se houve uma tributação da renda mínima. E no momento em que eles compõem a base ali, tem que identificar na prática se é interessante mantê-los ou não. Então, um efeito que não era um efeito, digamos assim, previsto diretamente da legislação, é um efeito indireto para esse fim e deve ser revisitado, então, todos os investimentos devem ser revisitados à luz dessa alteração da alíquota, para fins de recolhimento do imposto de renda mínimo anual, e esses títulos serem impactados. Você vê, então, que mira de um lado e acaba atingindo um outro, e a gente tem que olhar para o todo para que se identifique, então, ou uma oportunidade ou uma necessidade de realocação desses investimentos. Pegando um gancho, claro, é como se não tivesse mais um planejamento que servisse para todos, né? É melhor o simples, presumido, ou investimento. A verdade é que agora a gente não tem mais um planejamento de prateleira, não que houvesse exatamente, né? Nunca houve, mas a gente vai ter agora cada vez mais específico, a ponto de eventualmente 2 sócios ser melhor para um ter um tratamento e para outro ter outro. Então a gente está diante de um novo cenário, né? De adaptação e de talvez personalização, né, daquele contribuinte, né, em relação a cada sócio, o que é melhor, o que é pior, né? Eu acho que essa é a nova realidade. E aí, né, a gente vê 2 aspectos, né? Um dos problemas é a complexidade, né? Teoricamente, no conceito, essa complexidade ela é inconstitucional, vamos chamar, porque tá dito múltiplas vezes que tem que simplificar e não está simplificando, né? Agora, do ponto de vista do advogado tributarista, né, aquele que nos ouve, e a gente vai nadar de braçada, né? É uma excelente oportunidade para todos nós, né? Estamos no mar calmo, no oceano azul dos tributaristas. Isso aí. Exatamente. A lei 15.270 inaugurou um novo patamar de complexidade, né? Então, o contribuinte vai precisar revisitar suas bases, seus planejamentos, a sua organização. Isso, sem dúvida, passa a ser regra agora em matéria de imposto de renda, tributação da renda. Né? Muito bem, gente. A gente chega ao final do nosso podcast. Suzana, muito obrigado pela sua presença. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco. Se quiserem fazer uma fala final, fiquem à vontade. Então, só agradecer. Agradecer a oportunidade. Eu acho super positivo falar em direito tributário. Esse eu acho que talvez seja o ano do direito tributário no país, né? Aquele que talvez ano que vem piore, mas piore no sentido de mais volume, né, de discussões, mas a impressão que eu tenho é que agora a gente está correndo contra o tempo. O contribuinte está correndo contra o tempo, a gente está correndo contra o tempo. O clima, né, na advocacia tributária ele está esquentando, né? É isso que eu posso dizer, né? Também queria agradecer pela oportunidade e dizer que vai chegar quem sair nessa corrida antes. Então, vamos lá. É isso aí. Excelente. Pessoal, e assim nos despedimos, encerramos aqui o nosso podcast Entre Tributos. Acompanhe nossos episódios no YouTube da OAB Santa Catarina e no ADVcast. Também siga a nossa página no Instagram, nossa rede social, @comissão_tributária_OAB Santa Catarina. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos.